Boa tarde, queridos irmãos. Boa tarde, queridas irmãs. Estou gravando em pé hoje porque minha irmã precisou do meu tripézinho de mesa, que ela levou lá para o consultório dela. Para quem não sabe, minha irmã é dentista e ela grava os conteúdos para o Instagram dela, tá? Hoje, a gente vai ter um conteúdo diferente aqui no nosso canal, tá? A gente vai falar sobre a próxima revista da EBD da Primeira Igreja Batista em Araruama. Tá baixando, tá? Enquanto baixa, já deixou seu like, compartilhou esse vídeo, se inscreveu nesse canal? Para quem não me conhece, meu nome é João Gabriel, tenho 31 anos, sou autista, com hiperfoco em Titanic e Fluminense e um apaixonado pela leitura bíblica. Vamos para a leitura da revista de hoje, da revista desse trimestre, que vai falar sobre Jó, a soberania de Deus e as adversidades humanas. Um estudo do livro de Jó. Vamos lá para lição 1. Abre aqui. Vamos lá, já deixou seu like? Ainda não? Vai lá. Vai deixando seu like. Vai compartilhando esse vídeo aí com mais pessoas. Vamos lá. Vamos lá. Lição 1. Texto base. Jó, capítulo 1. Vamos ler aqui. Jó, capítulo 1. Texto base. Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro e reto e temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Os filhos dele iam às casas um dos outros e faziam banquete, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comer e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquete, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, e teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens e se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabios atacaram e levaram tudo, matando os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava quando veio outro e disse: seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O justo sofrimento de Jó. Grande parte do nosso mundo moderno está focada em encontrar respostas. Nossa mentalidade tecnológica vê o mundo como algo que podemos compreender e controlar. Tendemos a enxergar a vida em termos de perguntas que precisam ser respondidas.
problemas que precisam ser resolvidos e causas e efeitos. O livro de Jó é único, pois aborda o problema do mal, levando-nos a refletir sobre por que os homens sofrem e por que sofrem como sofrem. Ele oferece uma visão profunda sobre essa questão, desafiando-nos a manter uma fé inabalável, mesmo quando as circunstâncias são adversas e não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. O livro apresenta um caso notável de sofrimento desmerecido, cujas razões não podemos discernir, mas também revela Jó como um exemplo notável de fidelidade, mesmo diante das terríveis provações que enfrentou. O sofrimento é uma realidade que, inevitavelmente, afeta a todos. A história de Jó é particularmente relevante para este questionamento, pois nos mostra como a soberania de Deus está presente mesmo nas provações mais duras. O livro de Jó nos convida a enxergar o sofrimento de uma maneira mais profunda, indo além das aparências e compreendendo que Deus tem um propósito em tudo, mesmo quando não conseguimos ver ou entender no momento. O caráter de Jó. Jó de 1 a 5. Vamos ler aqui. Jó 1, de 1 a 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente em seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Os filhos dele iam às casas um dos outros e faziam banquete, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comer e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquete, Jó chamava seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. A Bíblia descreve Jó como um homem justo e íntegro, alguém que temia Deus e se afastava do mal. Além da sua retidão, Jó era um homem que vivia em profunda comunhão com Deus, oferecendo sacrifícios regularmente por seus filhos, temendo que eles pudessem ter pecado. E esse cuidado revela não apenas o zelo espiritual de Jó, mas também seu profundo senso de responsabilidade espiritual como pai e intercessor. Esse aspecto do caráter de Jó nos ensina o valor da santidade pessoal e da intercessão familiar. Jó não cuidava apenas de sua própria vida espiritual, mas também se preocupava com a condição espiritual de sua família, demonstrando seu coração intercessor e sua seriedade diante de Deus. Ele sabia que o relacionamento com Deus não é algo individualista, mas envolve aqueles ao nosso redor, principalmente nossa família. Jó levava a sério a santidade e o temor ao Senhor em todas as áreas de sua vida. Além disso, Jó é um exemplo de constância em tempos de prosperidade. Ele não era devoto apenas nas horas de necessidade, mas também nas horas de abundância, reconhecendo que tudo que possuía, material ou espiritualmente, vinha de Deus. Esse exemplo nos leva a refletir: será que mantemos nossa comunhão com Deus, tanto nos tempos de paz quanto nos tempos de adversidade? Assim como Jó, devemos buscar uma vida de santidade e intercessão contínua. Estamos preocupados com o bem-estar espiritual de nossas famílias? Estamos atentos para manter nossa comunhão com Deus, mesmo em tempos de prosperidade? Ou será que buscamos o Senhor apenas quando enfrentamos problemas e dificuldades? O exemplo de Jó nos desafia a viver uma vida de constante devoção e a colocar diante de Deus nossas preocupações, tanto pessoais quanto familiares. As provações de Jó. Jó 6 a 19. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste sobre suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabios atacaram e levaram tudo. Mataram seus servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio de espada, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava quando veio outro e disse: seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto,
e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Aqui entramos em um dos momentos mais cruciais. Satanás desafia a integridade de Jó diante de Deus. Ele acusa Jó de ser fiel apenas por causa das bênçãos que Deus lhe havia concedido, sugerindo que sua lealdade é superficial e que, se obedecesse todas as suas posses, certamente amaldiçoaria a Deus. Em resposta, Deus permite que Satanás tire de Jó tudo o que ele tinha, seus bens, seus filhos e até sua saúde, mas ordenando que sua vida seja poupada. Jó não sabia o que estava acontecendo nos bastidores do diálogo entre Deus e Satanás. Para ele, parecia que tudo estava desmoronando sem motivo algum. Esse fato aumenta ainda mais a tensão e o drama de sua situação. Jó sofreu profundamente e, ainda assim, não compreendia o porquê de seu sofrimento. Sua dor era real e intensa, e sua fé estava sendo testada de uma forma que ele jamais poderia imaginar. A palavra Satanás aqui é um termo hebraico que significa acusador ou adversário. Ele age como um promotor celestial, acusando Jó de uma fé interesseira. Essa função de Satanás tem como acusador é visto em outros textos bíblicos, como Zacarias 3, 1 a 2, em que Satanás acusa o sumo sacerdote Josué diante do Senhor. A imagem que se constrói é de um ser que questiona a sinceridade da fé dos servos de Deus, sugerindo que a devoção deles depende das bênçãos materiais ou do conforto pessoal. É importante lembrarmos que, na cultura hebraica, a prosperidade material é frequentemente entendida como um sinal da bênção de Deus. Deuteronômio 28 indica isso. Em sua antítese entre as bênçãos que virão à pessoa que obedece a Deus e as maldições que são as consequências da desobediência. A história de Jó desafia diretamente essa visão simplista, mostrando que o sofrimento pode vir até mim para os justos, sem que haja uma relação direta com o pecado pessoal. Esse ensinamento foi revolucionário para a teologia da época e continua sendo relevante para nós hoje. Assim como Jó, talvez passamos por momentos de dificuldade ou perdas e não entendemos o motivo. Nessas horas, somos desafiados a lembrar que Deus está no controle, e quando não vemos ou entendemos o propósito por trás das provações. Jó é um exemplo de alguém que, mesmo sem ter todas as respostas, continua confiando em Deus. A pergunta que fica para nós é: conseguimos confiar em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece dar errado? Ou será que, como Satanás sugeriu, nossa fé é condicional às bênçãos que recebemos? A resposta de Jó de 20 a 22. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e prostrou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e não voltarei. Se eu dei, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. A reação de Jó a todas as suas perdas é algo profundamente impressionante. Mesmo após perder todos seus bens, seus filhos e sua saúde, sua primeira resposta é adorar a Deus. Ele rasga suas vestes, um sinal de profundo luto, e cai em terra e, em vez de amaldiçoar a Deus, como Satanás havia previsto, ele declara: Não saí do ventre de minha mãe e não voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é um dos momentos mais sublimes do livro de Jó, quando ele expressa uma fé inabalável, mesmo sem entender as razões por trás de seu sofrimento. Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aqui vem o verdadeiro teste da fé. Adorar e confiar em Deus, mesmo quando todas as circunstâncias parecem sugerir o contrário. Jó não compreendia o porquê de seu sofrimento, mas ele escolheu confiar em Deus. Mesmo assim, ele reconhecia que a soberania de Deus está acima de qualquer entendimento humano. Jó nos mostra que a verdadeira fé vai além do que recebemos de Deus. Ela está enraizada no caráter imutável de Deus e na certeza de que Ele é digno de adoração, independentemente das circunstâncias. Conclusão. A história de Jó nos ensina muitas lições valiosas. Em primeiro lugar, que o sofrimento não é necessariamente sinal de desaprovação de Deus, nem da presença do pecado em nossas vidas. Em segundo lugar, Jó nos mostra que a verdadeira fé não é baseada nas bênçãos materiais, mas na confiança em Deus, independentemente das circunstâncias. Finalmente, somos desafiados a adorar e confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Jó não recebeu a resposta para seu sofrimento, mas ele permaneceu fiel, e essa é a grande lição que podemos aplicar em nossas próprias vidas. Quando enfrentamos provações, podemos olhar para o exemplo de Jó e lembrar que Deus tem um propósito, mesmo quando não compreendemos. O sofrimento pode, muitas vezes, ser uma ferramenta de refinamento espiritual, nos moldando para sermos mais semelhantes a Cristo e para amadurecermos nossa fé. Para pensar e agir, como você reage quando enfrenta perdas e sofrimentos em sua vida? Sua fé em Deus depende das bênçãos materiais que você recebe ou ela está baseada no relacionamento íntimo que você tem com Ele? Você pode aprender a adorar a Deus em uma dor e dificuldade, como Jó fez. Acabou aqui a nossa leitura da nossa primeira lição da EBD, hein? Dê o like, curte esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, hein? Valeu, até a próxima. Tchau, fui, valeu!